Então, como é que você chega ao anarquismo Pois, e essa tua trajetória? inicialmente, estavam virando mais para o anarquismo, quando tinha meus 17, 18 anos. Depois com a influência também de mais 68. Só que não havia nenhum conhecimento de uma estrutura, de uma organização anarquista. O pessoal que se inicialmente se meteu em 69 no que era um movimento frentista, que era a CDE, Comissão Democrática Eleitoral, que agrupava a maior parte do pessoal jovem que queria fazer alguma coisa contra o fascismo. Depois, isto estava muito ligado ao PC, se afastou do PC e criou mais ligação ao que estava surgindo do maoísmo, que vinha já do Chico Martins, da FAP e isso. Então, inicialmente, o que se via é que eu também tive esse problema, é que não havia nada de vivo do anarquismo, só havia passado. Isso em que período? Isso 69, 70, 68, 69, 70. Então havia já alguns movimentos de ação direta, de origem marxista, seja fosse a antiga FAP, ligada ao Chico Martins Rodrigues e aos dissidentes do PC, seja da Luar, que eram guerrilheiristas mais ligados aos socialistas, seja depois mais tarde também a ARA, Ação Revolucionária Armada. E o pessoal alinhou toda uma geração, sobretudo aqui no Porto, mas em Lisboa também, chegou mais ao movimento maoísta, porque os maoístas aqui no Norte tinham mais ligação com o meio popular. Tinham mais ligação com os moradores dos bairros populares, operários, com os pescadores. Bom. E depois, simplesmente depois, quando em 71 surge a possibilidade de criar um movimento de ação direta, e a malta se afastou mais dos outros grupos e cria então um grupo maoísta baseado no Marighella, que era a ARCO, Ação Revolucionária Comunista. Bom, isso aí vem evoluir para a nossa prisão em 71, apanhamos 2 anos, ficamos só 2 lá, 2 companheiros, e só depois de sair da prisão ainda tivemos ligação aos bairros, ligação ao meio operário, mas tudo do ponto de vista maoísta, não é? Só em 80 é que o mito começa a ruir. E a malta começa a ver que realmente o esquema maoísta não difere muito do esquema do PCP. Camarada de primeira, camarada de segunda, camarada de terceira, toda aquela hierarquia. E pronto, então começa-se a procurar mais ligação ao que já existia cá depois do 25 de Abril. Tinha aparecido a Batalha, tinham aparecido alguns jornais anarquistas, a Voz Anarquista do Sul, a Batalha também do Sul, e também a Ação Direta, que eram mais anarquistas, menos anarcossindicalistas e mais anarquistas, ligados um bocado também a alguma influência sterniana também, pronto. Então começa aí. Então a gente aqui no Porto, alguma gente conhecida do movimento maoísta, dos anos 80 e pouco, começa por criar no Porto o Círculo Libertário do Porto, ao qual pertenciam muitas das pessoas que hoje aqui no Porto também estão em diferentes estruturas, em pequenos grupos. Pronto, e começa aí. A gente com o Círculo Libertário do Porto começa a discutir mais sobre o marxismo, sobre o anarquismo, e a criticar o marxismo e o leninismo, e começa aí. Aliás, a influência aqui bastante forte no pessoal jovem de então, dos anos 80, eu trabalhava na siderurgia, distribuía lá um jornal que fazíamos, Jornal de Caserna, que era o Aço, na aciaria mesmo eu trabalhava, mas a pouco e pouco isso começa a ser substituído por imprensa libertária. Começamos a levar jornais anarquistas, eu e mais outro companheiro, para dentro da fábrica. Pronto, é na altura em que se cria também o Círculo Libertário do Porto, e começa aí. Depois, quando conhecemos a malta da Livraria Utopia, vamos a um acampamento, alguns de nós, um acampamento anarquista em Aveiro. Depois vamos visitar, eu fui pelo menos, visitar aquela comunidade anarquista que existia no Algarve, que era a Parreirinha.
e a pouco ligamos-nos mais às ideias e às práticas anarquistas. E o trabalho de vocês hoje? Em que Hoje? ele consiste? Eu pessoalmente resolvi, com mais outro companheiro que agora não está cá, ligar-nos à ITSP, porque perante a grande dispersão, O que seria a ITSP? Associação Internacional dos Trabalhadores, secção portuguesa, perante a grande dispersão dos grupos e das ideias ditas libertárias ou libertárias, grosso modo, em Portugal, dimos à ideia de criar uma secção anarco-sindicalista em Portugal, da AIT, porque de facto o que nos pareceu que era mais alargado e um bocado e ajudava-nos melhor a organizar-nos, não era tão disperso. Depois constatamos que de facto há uma infinidade de grupos diferentes, sobretudo em Lisboa. Do ponto de vista libertário há muita diferença, do ponto de vista tático, estratégicos. Começamos a ter algumas ligações também com uma malta que não é propriamente anarquista, mas que é mais, está ligada ao situacionismo e está ligada a práticas libertárias não especificamente anarquistas. E hoje aqui no Porto a ideia é a seguinte: mantemos o SOV, alguns de nós, Que é o SOV? Sindicato de Ofícios Vários, que é a secção local da ITSP, mantemos a ligação à ITSP, mas estamos sempre abertos à ligação com outras sensibilidades anarquistas, libertárias, menos com uma, que é os anarcocapitalistas, que são os tipos que criaram aí, como também aconteceu no Brasil, criaram um partido libertário, que não é libertário, é anarcocapitalista. Pronto. Isto com essa gente não queremos nada. Recentemente recebemos um convite para um debate com essa gente e a gente rejeitou. E o Terra Viva? O que é o Terra Viva? Terra Viva é uma associação que surge nos anos 80 também, com alguma gente desanimada com os partidos, na altura em que em Portugal queriam fazer um plano energético nacional em que iam fazer pelo menos umas 4 centrais nucleares. Parte do pessoal junta-se na Terra Viva, mas aquilo era uma grande salada de grelos de Terra Viva, porque tinha gente que depois deu origem a vários grupos conservacionistas mais reformistas, inclusive que dão origem também, alguns deles saem de Terra Viva e formam uma secção do PC, que ainda hoje existe, que é o Partido Ecologista aos Verdes. Não tinha nada a ver com os verdes alemães sequer, porque era muito ligado à estrutura do PC, ainda hoje é. Pronto, então ficamos uns quantos, alguns jovens punks, alguns jovens interessados no anarquismo, que mantêm a funcionar no Terra Viva durante um tempo parte do Círculo Libertário do Porto. Havia algumas de rádios livres, divulgamos cá, por exemplo, a visita de uns companheiros anarquistas alemães, divulgamos a vinda cá, por vezes, de outros companheiros de outros países, e é uma maneira da malta se juntar toda. Entretanto, dentro do Círculo Libertário do Porto surge uma outra questão. Surge a necessidade de fazer frente aos fascistas, porque começa a aparecer um movimento neonazi, Skins, que é um movimento de ação nacional, e que começa a explorar o facto de haverem cá várias etnias e começa a difundir de uma forma muito organizada os pontos de vista todos fascistas e neofascistas e neonazis, pronto. E aí a gente mantém o Círculo Libertário do Porto, mas paulatinamente mantemos também a necessidade de criar uma estrutura de autodefesa e que apoie o pessoal negro aqui contra os atos racistas dos skins. E entramos em colisão com eles. Portanto, isso aí faz parte também da história daqui no Porto, dos últimos 20 anos, do que se pode chamar o movimento libertário do Porto. Quase todos os grupos que existem hoje vêm dessa altura também, vêm dessa criação com ligação à Terra Viva, embora a gente separe as algas, porque na Terra Viva endereçamos-nos mais para as ideias da ecologia social, nomeadamente o Terra Viva era um grupo ecológico que não distinguia muito bem o quê, e a gente consegue ter uma discussão com as pessoas que permaneciam no Terra Viva, para fazer o Terra Viva uma associação da ecologia social. E é o que é hoje. Nessa associação hoje do Terra Viva, a gente não rejeita a utilização de alguns meios institucionais de apoio a associações juvenis, nomeadamente organizamos campos de férias e atividades com os jovens dos meios sociais mais precários, mais oprimidos. Nomeadamente os campos de férias que fazemos, regra geral, são com jovens ligados a estruturas tutelares de menores, através de uma coisa que se chama Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
onde conseguimos contatos com instituições privadas que fazem trabalho de apoio a meninos e meninas que estão com problemas de família, que os pais os abandonaram, coisa no género. Mantemos isso no Terra Viva, mas não separamos as águas. Melhor, separamos as águas nesse aspecto. Uma coisa é o trabalho da Terra Viva, outra coisa é o trabalho do SOV, embora o espaço seja o mesmo. O trabalho do SOV, tentamos também participar de alguma forma no apoio a trabalhadores que vêm até nós. Fazemos, pedimos, exigimos, fazemos cartas oficiais da ITSP do Porto para exigir inspeções de trabalho nas empresas em que os trabalhadores se queixam. Fazemos algumas ações de solidariedade também com a AIT, nomeadamente quando vêm pedidos de solidariedade dos companheiros espanhóis ou de país qualquer. Pronto, fazemos aqui em frente às embaixadas as ações também. Ou, por exemplo, em casos como foi aquela luta há 3 anos dos mineiros espanhóis, participámos também aqui, fizemos manifestações e reuniões da rua para falar no assunto, pronto, em frente ao consulado espanhol. E a Terra Viva, digamos que, como está legalizado como associação juvenil, é onde nós fazemos mais o trabalho, se quiser, institucional, mas ao mesmo tempo anti-institucional, uma vez que os conteúdos que nós imprimimos as atividades são anti-autoritários e são ecolibertários, se quiser. Mas achamos que a ecologia social, neste caso, e o anarcossindicalismo se complementam. Porquê? Porque a maior parte dos problemas da exploração operária, da exploração dos trabalhadores, tem muito a ver também com as condições de trabalho nas empresas, com a poluição, que começa nas empresas antes de sair cá para fora e de ir para os rios ou ir para os ares. Por isso não separamos. Não somos muitos. Estamos agora com mais jovens que estão interessados no SOV também, e funciona aqui, no trabalho com os estudantes de sentido anarquista e anarcossindicalismo. E nesse sentido estamos a ver se conseguimos agora avançar de novo com ciclos de estudos libertários para difundir mais as ideias, porque achamos que o sindicalismo não chega, não é? E que mesmo anarcossindicalismo, uma vez que há problemas graves com, por exemplo, com algumas secções como a espanhola da AIT, como a espanhola, como a italiana, como a alemã, que estão pedindo cada vez mais para que se faça a revisão dos princípios velhos da AIT, para, por exemplo, terem como as organizações melhores, secções maiores da AIT, terem um número proporcional ao número de elementos que têm. Isso nem a ONU faz isso. Portanto, nós não concordamos com isso e o grosso dos elementos da AIT internacional estão contra isso. E temos companheiros espanhóis e companheiros italianos e companheiros alemães que também estão. Mas os secretariados, as estruturas de coordenação alinham com isso e nós não concordamos, claro. Fechou. Finito? Finito.